Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre a questão do silenciar da mente. Como silenciar a mente? Será através do esforço, das técnicas, da força de vontade? Será possível silenciar a mente 100%? Qual a natureza do silenciar da mente? Qual a verdade sobre isso? Esse vídeo será um pouco longo, mas a ideia é essa mesmo. Penso que aqueles que realmente se interessam por esse assunto irão gostar. É um vídeo que você pode ouvir enquanto faz alguma coisa, enquanto faz a faxina, lava as coisas, antes de dormir. Mas com certeza vai valer a pena. Meu nome é Alcibar, você está no canal Universo Desperto. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu passei muito tempo tentando encontrar essa paz interior. Desde a minha adolescência, há mais de 30 anos, eu venho praticando, buscando, pratiquei várias técnicas de meditação, zazen, vipassana, mindfulness, quem eu sou do Ramana, mas sem grandes resultados, vamos dizer assim. Minha mente continuava inquieta, em eterno conflito, eterna ansiedade, tagarelar. Passei pelos grupos do Osho, do Gurdjieff, religiões, ocultismo. E assim o tempo foi passando. A questão do tempo cronológico nesse sentido é importante porque você tem tempo para testar um caminho, para testar uma técnica, para saber a verdade sobre esse ou aquele caminho, essa ou aquela suposta verdade. E eu tive tempo para fazer isso. Só no caminho do Osho eu passei mais de 10 anos. Depois veio a fase Gurdjieffiana. E depois me libertei de tudo isso e procurei seguir um caminho mais independente, mais autônomo, de acordo com a visão de Krishnamurti. E só quando eu me libertei de tudo isso, de todas as técnicas, do esforço, da vontade, da luta, foi que eu comecei a ver realmente
algum avanço. Então, o primeiro ponto: enquanto houver luta, esforço, enquanto houver algo a ser alcançado no futuro, haverá conflito e também haverá os pensamentos. Quando eu falo pensamentos, que haverá pensamentos, quero dizer aquele pensamento compulsivo que causa sofrimento psicológico, que causa dor, que causa angústia. Então, o primeiro ponto é entender a natureza conflitante do esforço e da busca. Todo mundo quer encontrar essa paz. Todo mundo quer encontrar esse estado de silêncio, além das palavras, além dos conceitos, além dos pensamentos. Um estado de liberdade, de não divisão, um estado sem fronteiras. Como disse o Jim Carrey, você encontra esse estado através de alguma técnica, de algum caminho. Sente esse estado e depois ele passa. E depois que passa, sua vida vai ser uma constante busca para reavê-lo, para sentir novamente aquilo. A palavra sentir, nesse caso, a meu ver, é um pouco imprecisa, porque não existe mais o sentir no sentido usual que a mente dá a isso. Talvez a palavra mais correta seja libertação. A palavra sensação também me parece inadequada. De fato, é um estado que não pode ser descrito. Toda descrição usada é imprecisa, é equivocada. São apenas tentativas de expressar algo que na realidade não é um sentir, não é um ver. É como se você fizesse parte do todo, de tudo. Como se não existisse separatividade, dualidade. Como se você fosse um vazio, um espaço vazio, um grande espaço vazio, infinito, tão grande quanto o infinito. Nesse estado, que é o estado em que a mente silencia,
Poderá haver uma vez ou outra pensamentos, óbvio. Mas esses pensamentos, eles geralmente ficam apenas na superfície, como se fossem pequenas ondas na superfície, que não alteram, que não abalam a profundidade e a vastidão desse estado. Então, o esforço não te dará o silêncio da mente. Nenhuma técnica também não. Eu já pratiquei muitas técnicas. O silêncio das técnicas não é esse silêncio. O silêncio das técnicas é um silêncio artificial, produzido artificialmente, como resultado do desejo, da busca e do esforço. O verdadeiro silêncio não é esse silêncio. O verdadeiro silêncio também não é o silêncio, o intervalo entre dois pensamentos. Não é algo que você tem que concentrar a sua atenção. Ele não depende da sua atenção. Na realidade, não depende de você fazer absolutamente nada. E por isso que é tão verdadeiro, original. Quando alguém alcança o silêncio através de uma ação, de um esforço, mesmo que seja a atenção, a consciência, continua sendo um silêncio produzido intencionalmente e que não é o verdadeiro silêncio. Engana-se quem pensa que no estado de silêncio a que eu estou me referindo, nunca haverá nenhum pensamento. Você vai precisar do pensamento para resolver coisas lógicas, práticas, para raciocinar. Em alguns momentos, dependendo da situação, haverá mais ou menos pensamentos. E que eles acabam, eles morrem, quando passa aquele momento, aquela situação que gerou o pensamento, eles simplesmente desaparecem. É preciso entender que o pensamento é como o vento. Às vezes está forte, às vezes está mais fraco, às vezes está parado, como hoje. Os velejadores entendem bem dessa questão. Então, quando o pensamento estiver em ação por alguma razão, por algum motivo, não tem por que a pessoa se perturbar, porque o pensamento tem a sua função e a sua importância. O que não pode acontecer é dele dominar a mente, todas as esferas da mente, do ser. O que não pode acontecer é que o pensamento se torne o rei, o líder da tua mente. Ele tem um lugar, ele tem sua função. O problema é que hoje em dia as pessoas só conhecem o estado mental
do pensamento. E mesmo quando elas tentam descobrir um estado mental além do pensamento, elas não sabem como fazê-lo, porque na realidade não tem a ver com o fazer. Tem a ver com o encontrar esse estado de paz, também chamado de estado original por alguns iluminados. É simplesmente um estado de silêncio, de paz. Ao encontrar esse estado de silêncio e paz, o pensamento silencia naturalmente. Obviamente que cada caso é um caso, e você precisa conhecer qual é o seu caso. E aí onde entra o autoconhecimento. Claro que quem nunca teve nenhuma experiência com meditação, muitas vezes tem que começar com a meditação até para compreender, até para sentir que ela pode, que existe algo além do pensamento. Mas isso apenas no começo, apenas como incentivo, como estímulo. A meditação consciente, como se diz, que tem um propósito, muitas vezes ela causa algumas epifanias, alguns estados alterados de consciência. Eu mesmo tive muitos. Mas aquilo é passageiro. Depois que passa, você tem sempre que estar procurando de novo, praticando de novo, para ver se consegue alcançar novamente aquele estado. Em geral, você não consegue. Além disso, aquele estado é um estado ainda no nível mental. Pode ser num nível mais profundo, num nível mais vasto. Mas como ele foi gerado pelo desejo, pela mente, ele continua no nível mental, no nível do desejo, no nível do ego. Então, qual a importância para quem está começando do olhar para si mesmo, do observar? Como diria Krishnamurti, observar sem o observador. É porque você vai começando a perceber o funcionamento da sua própria mente e o que realmente está acontecendo dentro de você. Por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, ela tem que descobrir se aquela ansiedade é uma ansiedade que ela mesma pode trabalhar através de meditação, né? E cada caso é um caso. Pode ser através de uma terapia, ou tem casos mais graves que a pessoa terá que ir num médico, num psiquiatra, para trabalhar a questão física mesmo, né? Biológica, química do cérebro. Depois de resolvida essa parte, ela tem que trabalhar o software, que são os pensamentos, que é a questão da psique, da mente mesmo, da programação. E aí vem outras questões. Por exemplo, a questão do tempo psicológico. A pessoa está sempre achando que no futuro vai ter algo melhor. Sempre em busca de alguma coisa. Sempre ansiosa. Nunca ela para. Nunca silencia, nunca se acalma.
Então tem que buscar a raiz dessa ansiedade, porque essa ansiedade é um dos motivos da compulsão do pensamento. Então, aos poucos, ela tem que ir descobrindo onde está o nó, onde está o foco, a raiz causadora daquele turbilhão de pensamentos. E diante disso, ir vendo a verdade. É a verdade que liberta. Não é nenhuma técnica, não é nenhum guru, não é seu esforço, não é nenhuma ação direta da sua parte. E o que é a verdade? É ver o que é verdadeiro. Por exemplo, se eu vejo a verdade sobre a questão do tempo psicológico, ou seja, que não existe o futuro psicológico, que ele é uma ilusão, que essa ideia que no futuro, se eu fizer esforço, se eu praticar isso ou aquilo, eu vou ser uma pessoa melhor e mais feliz, que isso é uma ilusão. Então você tem que ver a verdade. Quando você vê a verdade, e ao mesmo tempo a ilusão, o erro de se viver sonhando com o futuro, então você você sai desse círculo, porque a verdade liberta. Mas isso algumas vezes não é assim. Às vezes, em alguns casos, leva um certo tempo para dar o estalo. Mas a verdade, a percepção da verdade sempre vem como um estalo, chamado também de insight. Aí sim, quando o insight vem, quando você vê a verdade, aí vem aquela sensação, então esse era o meu erro. E pronto, e você se liberta. O seu erro pode ser ansiedade, o seu caso pode ser ansiedade, o seu caso pode ser ansiedade, pode ser um problema biológico, químico, pode ser uma percepção errada acerca das coisas, acerca de si mesmo, o que Buda chamava de ignorância ou ilusão. Então você mesmo é que tem que fazer esse escaneamento e ver qual a verdade acerca de si mesmo. Por exemplo, falando um pouco de mim, do meu próprio caso, o meu maior erro era que eu achava que, mesmo sem perceber, eu ficava praticando meditação, e meditação não se pratica. Eu pratiquei muita coisa porque eu queria me livrar daquela dor, daquela angústia, daquela ânsia, né, de encontrar alguma coisa. E teve um dia que eu deixei de procurar, fui compreendendo um erro aqui e parei de viver lendo livros, parei de querer encontrar um estado, porque aquilo que você projeta, se você projeta um estado de iluminação, com uma característica e um sabor específico, por exemplo, quando eu for iluminado, eu terei paz, êxtase, deixarei de sofrer completamente. Quando você projeta isso e busca isso, você vai encontrar aquilo que você projetou.
E não necessariamente aquilo que você projetou será a verdade. Muitas vezes é apenas a própria projeção da sua mente que busca algo, que deseja algo e que ela mesma cria esse algo. E como você vai saber se é verdadeiro ou não? Porque aquilo que a mente começa, aquilo que ela cria, aquilo que ela produz, vai ter um final. Quando termina, aí vem a angústia, aí vem a depressão, a tristeza, o conflito, a miséria interior. E você tem que fazer tudo de novo. Aí tenta uma técnica, aí começa a se culpar, né? Se sentir culpado. Não, é que eu não me esforcei o bastante. E não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com esforço, com prática. Tem a ver com compreensão. Tem a ver com percepção. Tem a ver com insight. Aquela compreensão profunda que traz também mutação profunda, transformação profunda. E esses insights, você pode ter vários insights, obviamente, mas tem aquele insight mais profundo que causa a mutação do eu, do centro, do ego. Depois desse insight que muda esse centro, que desestrutura o centro do ego, você nunca mais é o mesmo. Isso não significa que você não terá momentos de raiva, de tristeza, de pensamentos. Isso não significa que você não terá desafios, porque é isso que dá sabor à vida. Mas tudo isso não deixará marcas, não deixará cicatrizes. O que aconteceu, acontece ali naquele momento e depois passa, morre, se acaba. E a mente volta a ser livre. E a mente passa a ter novamente aquele espaço indizível, imensurável. E a vida continuará tendo seus gostos, seus prazeres e suas dores, mas é diferente. Porque mesmo diante de momentos difíceis, ou de algum problema ou outro, tem algo ali, sabe? Não é mais o ego ali, o ego sofrido, o ego fragmentado, o ego em conflito. Você sente que há uma outra dimensão, a dimensão do silêncio, da paz, do equilíbrio, da serenidade. Eu sei que esse vídeo está um pouco longo, mas eu realmente penso que se a pessoa não tem 30 minutos, 40 minutos do seu tempo para se dedicar a essa compreensão, a essa investigação, eu passei mais de 30 anos nessa busca. E a pessoa tem tempo para tudo, tem tempo para assistir um show de mais de 4 horas, assistir um filme, uma novela. Por que ela não encontra tempo para se autodescobrir, para descobrir a verdade sobre si mesmo?
para alcançar aquele estado de libertação, de paz, de felicidade. Por que que eu digo que é paz e felicidade? Porque é um estado diferente. Não é nada do que geralmente as pessoas falam. Por exemplo, os gurus usam a ideia da felicidade, né, em geral. Vendem essa ideia. Mas a felicidade que é alcançada através do desejo não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é algo diferente. É algo que não cabe nas palavras. É algo que não cabe nos conceitos. É algo muito mais imenso, vasto. É algo que não cabe na pequenez das fronteiras, daquilo que a gente acha que sabe. A verdadeira meditação é um movimento diferenciado que a mente, o desejo, não pode tocar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa no Facebook e eu disse que a meditação não tem começo nem fim. Eu sei que é difícil de ser compreendido isso, mas é como se aquele movimento estivesse sempre ali. E eu falo movimento. Você simplesmente, às vezes, como agora, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, toma consciência dele. Mas em geral você não está consciente desse movimento. O que é o contrário do que em geral os gurus ensinam, em que você tem que ficar consciente de tudo. Não, não é assim. Às vezes, de repente, você toma consciência de que está em silêncio. Mas em geral, nem disso você tem consciência. Você não pode, você sente que não pode interferir nessa coisa. É algo tão grandioso, tem um sentido tão profundo de sacralidade, de sagrado, de puro, que você nem ousa tocar nisso. É como se você fosse tocar, se você fosse usufruir ou tentar usar isso de alguma forma, você acaba perturbando aquela paz. É como um lago, muito calmo. E se você tentar olhar, é como se você jogasse uma pedrinha e causasse ondas, causando perturbação naquele lago. Então, na realidade, você nem olha, mas sutilmente você sente, você percebe, como se olhasse assim, de forma indireta. E nesse estado você trabalha, você se relaciona, você tem vida social, mas é como se não houvesse nada ali. As pessoas às vezes têm medo da palavra nada, mas esse nada é no sentido de que não há um eu. Não é no sentido de que não há nada, um nada.
Não é isso. É no sentido que você não sente mais que você está ali. Que exista um eu, um ego, uma entidade real, permanente, fixa. O que há é um grande movimento, às vezes mais calmo, às vezes mais agitado, mas é um movimento que existe independente de você, independente do seu ego, que o ego não precisa estar ali controlando, vendo, fiscalizando tudo. As coisas acontecem independente desse ego, independente desse pensamento, porque a gente passa uma vida toda sendo controlado pelo pensamento. E de repente você encontra um estado em que o pensamento não é mais necessário, não é mais o comandante do navio. Você encontra um movimento que é o movimento da vida, que é o movimento do universo, da natureza. É o mesmo movimento, são as mesmas leis. E esse movimento tem inteligência própria, tem vida própria, tem um ritmo próprio. E quando o ego não está mais ali, interferindo, atrapalhando as coisas, essa energia, esse movimento tem harmonia, tem ordem, tem inteligência própria. E você apenas deixa que esse movimento te leve, te conduza, te preencha. Você apenas se entrega a esse movimento. A palavra entregar tem um sentido aqui. É quando o eu deixa de controlar as coisas. E as coisas começam a acontecer por si mesmas. Então você percebe que essa energia te conduz, que essa energia não é a energia do pensamento. Ah, e como você sabe que não está se auto-enganando? Como alguns já disseram. Porque não é mais como antigamente. Não sou eu mais quem faço nada. Não fui eu que produzi isso. Não fui eu que causei isso. Foi exatamente quando eu deixei de querer causar, de querer produzir, de querer alcançar, que algo aconteceu. Que algo mudou profundamente dentro de mim. E também porque não voltou mais. Antigamente, quando eu vivia nas técnicas, nas práticas, eu tinha sempre que voltar. Porque a coisa sempre oscilava. Eu tinha sempre que estar procurando voltar àquele estado de graça, vamos dizer assim. E agora eu não preciso mais disso. Não tenho mais necessidade disso. Tudo flui. O silêncio flui na hora certa. O pensamento também flui na hora certa. As reações necessárias para algum tipo de trabalho prático também surgem na hora certa. Então está tudo muito integrado e harmonioso. E é nesse estado
É esse estado que você tem que alcançar para que a sua mente possa silenciar. Estamos muito acostumados com fast food, com delivery, principalmente nessa época de quarentena. Mas não há nada, nenhuma técnica que vá realmente lhe trazer o verdadeiro silêncio. A meditação pode acalmar um pouco sua mente, pode torná-la um pouco mais equilibrada, um pouco menos conflitante. A meditação enquanto técnica pode lhe trazer alguns benefícios, mas esses benefícios eles ainda estão no nível do ego. Eles podem lhe deixar um pouco mais em condições de uma vida social, em sociedade normal, né? Sem necessidade de remédios, por exemplo, sem surtos, caso esse seja o seu caso. Mas você não pode parar aí. Ainda é um nível muito básico, muito shallow, muito superficial. Você precisa ir adiante. E o adiante é exatamente ir além das fronteiras do desejo, do ego, do tempo e do pensamento. E lá encontrar o verdadeiro silêncio. Se você conseguiu chegar até o final, parabéns. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma benéfico, que lhe traga algum benefício. Hoje eu falei sobre o silenciar da mente. E que esse silenciar não vem através do esforço, da luta, nem da vontade, nem do desejo, mas através da compreensão de si, dos seus próprios processos, da visão sobre a verdade de si mesmo. Então, você encontra aquele estado de paz e silêncio, de tranquilidade, em que os pensamentos deixam de ter força, deixam de ser o protagonista e passa a existir um outro movimento, também chamado de desconhecido, porque a mente não pode conhecê-lo, a mente não pode usá-lo, não pode penetrar nisso. Muito obrigado, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.